Eu, Tituba, capítulo 4. Passei a noite te chamando, por que só chegou agora? Eu estava do outro lado da ilha, consolando uma escrava cujo companheiro morreu torturado. Eles o flagelaram, derramaram pimenta sobre as suas feridas e depois arrancaram seu sexo. Essa narrativa, que em outros tempos teria me revoltado, foi indiferente para mim. Retomei com paixão. Eu quero que ela morra aos poucos, com os sofrimentos mais horríveis, sabendo que é por minha causa. Mãe Yaya sacudiu a cabeça. Não se deixe levar pelo espírito de vingança. Use a sua arte para servir os seus, para consolar. Eu protestei. Mas ela declarou guerra contra mim. E ela quer tirar John Indien de mim. Mãe Yaya tinha uma risada triste. Você vai perder esse homem de todo jeito. Eu gaguejei. Como é? Ela não respondeu, como se não quisesse acrescentar mais nada àquilo que tinha deixado escapar. Vendo que eu estava mexida, minha mãe, que assistia à conversa, me disse em voz baixa: Bela perda que será, na verdade. Esse negro vai te dar muito trabalho. Mãe Yaya lhe lança um olhar de reprimenda e ela fica quieta. Escolhi ignorar seus comentários e me virei para Mãe Yaya, perguntando apenas para ela: Quer me ajudar? Minha mãe falou de novo: Vento e imprudência. Esse negro é só vento e imprudência. No fim, Mãe Yaya deu de ombros. E o que quer que eu faça por você? Acaso não te ensinei tudo o que poderia ter ensinado? Além disso, em breve não poderei fazer nada por você. Eu me resignei a encarar a verdade e questionar. O que quer dizer? Eu estarei longe demais. Levarei muito tempo para cruzar as águas. E então será muito difícil. Por que você terá que cruzar as águas? Minha mãe começou a chorar. Surpreendente. Essa mulher que, quando viva, tinha me tratado com tão pouca ternura, se tornou, no lado de lá, protetora e quase abusiva, um pouco exasperada. Resolutamente, eu lhe dei as costas. Mãe Yaya, por que você terá que cruzar as águas para me ver? Mãe Yaya não respondeu, e compreendi que, embora tivesse carinho por mim, minha condição de mortal a obrigava a uma certa reserva. Aceitei aquele silêncio e voltei às minhas preocupações anteriores. Eu quero que Susana Endicott morra. Minha mãe e Mãe Yaya se ergueram num mesmo movimento, e esta última falou com um tipo de lassidão. Mesmo que ela morra, seu destino se cumprirá, e você terá corrompido seu coração, igual a eles, que só sabem matar, destruir. Atinja-a apenas com uma doença inconveniente, humilhante. As duas formas se afastaram e fiquei sozinha, meditando sobre o que fazer. Uma doença inconveniente e humilhante? Qual escolher? Quando o crepúsculo me trouxe John Indien, eu ainda não havia chegado a uma conclusão. Ele parecia ter se curado de seus medos, meu homem, e ainda me trazia uma surpresa, uma fita de veludo lilás, comprada de um comerciante inglês, que ele mesmo arrumou nos meus cabelos. Me lembrei dos comentários negativos de Mãe Yaya e de Abena, minha mãe, sobre ele, e tentei me tranquilizar. John Indien, você me ama? Ele pigarreia. Mais que a minha própria vida. Mais do que esse Deus com o qual Susana Endicott nos enche os ouvidos. Mas eu também tenho medo de você. Por que tem medo de mim? Porque eu sei que você é violenta. Com frequência eu te vejo como um ciclone devastando a ilha, deitando os coqueiros e se levantando até o céu. Até o céu, uma lâmina de cinza chumbo. Fica quieto. Faz amor comigo. 2 dias mais tarde, Susana Endicott foi tomada por uma cólica violenta, bem quando servia o chá à mulher do pastor.
Ela mal teve tempo de sair até a frente da casa para chamar John Indian, que cortava lenha, quando uma rajada fétida escorreu pelas coxas da matrona, formando um lago espumoso no chão. Chamaram o Dr. Fox, homem de ciência, que tinha estudado em Oxford e publicado o livro As Maravilhas do Mundo Invisível. A escolha por esse médico não foi inocente. A doença de Susan Endicott era repentina demais para não levantar suspeitas. Ainda na véspera, com o chale amarrado na cintura rígida e os cabelos cobertos com um chapéu, ela ensinava o catecismo às crianças. Ainda na véspera, ela marcara com uma cruz azul os ovos que enviaria para que John Indian vendesse no mercado. Talvez ela até já tenha pensado nas suspeitas que eu inspirava. Mesmo assim, Fox veio examiná-la dos pés à cabeça. Se ele teve repulsa pelo fedor terrível que subia de sua cama, não deixou nada disso aparecer. E ficou quase 3 horas trancado com ela. Quando desceu, eu o ouvi algaraviar com o pastor e parte de seu rebanho. Não encontrei em nenhuma parte secreta de seu corpo mamilos grandes ou pequenos, onde o demônio a teria sugado. Do mesmo modo, não encontrei nenhuma mancha vermelha ou roxa que se parecesse com mordidas de pulga. Menos ainda, marcas invisíveis que ardessem ou sangrassem. Também não pude constatar nenhuma prova mais conclusiva. Como eu teria gostado de assistir o colapso da minha inimiga, um bebê sujo, amarfanhado em fraldas mijadas, mas sua porta apenas se encontrava aberta para que entrasse pé ante pé uma de suas amigas fiéis, que subia e descia as escadas com a comida ou o penico. Diz o provérbio: quando o gato sai, os ratos tomam conta. No sábado seguinte à convalescença de Susan Endicott, John Indian tomou conta. Eu sabia que ele não era como eu, uma criatura rabugenta que cresceu na companhia de uma velha, mas não imaginava que ele tinha tantos amigos. Eles vieram de todos os lugares, mesmo das províncias remotas de St. Lucie e St. Philip. Um escravizado levara 2 dias andando de Culver's Rock. A Chabine alta de Mandras Calendé estava entre os visitantes. Ela só se dignou a me lançar um olhar luminoso de raiva, sem se aproximar de mim, como se tivesse entendido que lidava com alguém mais forte. Um dos homens havia roubado da loja de seu senhor um barril de rum, que eles abriram com uma martelada. Depois de 2 ou 3 copos, passando de mão em mão, os ânimos começaram a esquentar. Um congo, parecendo uma vara de madeira retorcida, saltou sobre uma mesa e começou a gritar adivinhações. Me escutem, negros, me escutem bem. Não sou nem rei nem rainha, no entanto, faço o mundo tremer. O público se estourava de rir. Rum, rum. Tão pequeno sou, mas consigo iluminar uma cabana. Vela, vela. Mandei Matilda buscar pão. O pão chegou antes de Matilda. Coco, coco. Eu estava apavorada, pouco habituada a esses excessos barulhentos e um pouco enjoada por essa promiscuidade. John Indian me pegou pelo braço. Não faça essa cara, senão meus amigos dirão que você é orgulhosa. Eles dirão que a sua pele é negra, mas que por baixo dela você usa uma máscara branca. Respirei fundo. Não é isso. Mas e se alguém ouvir essa bagunça e vier ver o que está acontecendo aqui? Ele riu. O que importa? É esperado que os negros fiquem bêbados, dancem e festejem quando seus senhores dão as costas. Vamos fazer o nosso papel de negros perfeitamente.
Eu não achei engraçado, mas, sem me dar mais atenção, ele virou e se jogou numa mazurca endiabrada. O ponto alto da festa aconteceu quando os escravizados se enfiaram sorrateiramente na casa onde Susana Endicott estava sendo cozida em sua própria urina e voltaram com um monte de roupas que tinha pertencido ao seu falecido marido. Eles as vestiram, imitando os modos solenes e pomposos dos homens da posição dele. Um deles amarrou um lenço ao redor do pescoço e fingiu ser um pastor. Fez o gesto de abrir um livro, folheá-lo, e se pôs a recitar, num tom de ladainha, uma litânia de obscenidades. Todo mundo riu até chorar. E John Indian, mais que todos, em seguida, pulou em cima de um barril e inflou a voz. Eu vou casar vocês, Tituba e John Indian. Aquele que tiver algum impedimento contra essa união, fale agora. A Chabine alta de Mandras Calendé avançou, erguendo a mão. Eu tenho um. John Indian me fez 2 bastardos, bem parecidos com ele, e que juntos valem meio centavo. E ele tinha prometido se casar comigo. A farsa, hão de convir, poderia ter azedado, mas foi nada disso. Sob uma nova tempestade de risos, o pastor improvisado, após inspirar profundamente, declarou: Em África, de onde todos nós viemos, cada um tem o direito de ter tantas mulheres quanto seus braços podem abraçar. Vá em paz, John Indian, e viva com as suas 2 negras. Todo mundo aplaudiu, e alguém nos empurrou, eu e a Chabine, contra o peito de John Indian, que se pôs a nos cobrir de beijos, eu e ela. Eu fingi rir, mas devo dizer que todo o meu sangue fervia dentro do meu corpo. A Chabine fugiu para os braços de outro dançarino e lançou para mim. Os homens, minha cara, são feitos para serem repartidos. Eu me recusei a responder e saí para a varanda. O bacanal durou até as primeiras horas da manhã. Coisa estranha. Ninguém veio nos pedir silêncio. 2 dias depois, Susana Endicott chamou a mim e John Indian. Ela estava sentada sobre a cama, com as costas apoiadas nos travesseiros, a pele já tão amarelada quanto seu mijo, o rosto muito magro, mas calmo. A janela estava aberta para que as visitas pudessem respirar e o cheiro purificador da água do mar afogava os vapores fétidos. Ela me olhou bem na cara e, mais uma vez, não pude aguentar o seu olhar. Ela disse, martelando cada sílaba: Tituba, eu sei que é você quem, por sortilégio, me pôs neste estado em que me encontro. Você é hábil o bastante para enganar Fox e todos que aprenderam a ciência nos livros. Mas a mim não engana. Eu quero lhe dizer que hoje você venceu. Que seja. Só que, veja bem, o amanhã me pertence e eu vou me vingar. Ah, eu vou me vingar de você. John Indian começou a gemer, mas ela não lhe deu qualquer atenção. Virando-se para a parede, ela nos sinalizou que a conversa estava terminada. No início da tarde, um homem veio vê-la. Alguém que eu jamais tinha encontrado nas ruas de Bridgeton, nem em qualquer outro lugar, para dizer a verdade. Alto, muito alto, vestido de preto dos pés à cabeça, a tez de um branco giz. Quando ele estava prestes a subir a escada, seus olhos se apossaram de mim, em pé e em pleno dia, com um balde e meu esfregão. Quase caí para trás. Eu já falei muito do olhar de Susana Endicott, mas aquilo... Imaginem umas pupilas esverdeadas e frias, astutas e ardilosas, criando o mal porque viam mal em tudo.
Era como se nos encontrássemos diante de uma serpente ou de algum réptil maldoso, maligno. Eu me convenci rapidamente. Esse maligno com o qual nos enchiam os ouvidos não devia encarar de outro jeito os indivíduos que desejava desgarrar e depois perder. Ele falou e a sua voz parecia com o seu olhar, fria e penetrante. Negrinha, por que me encara assim? Saí correndo. Depois, quando retomei a força para me mover, corri até John Indian, que afiava facas na varanda, cantando Begine. Eu me agarrei nele. Depois, finalmente, gaguejei. John Indian, acabo de encontrar Satanás. Ele ergueu os ombros. Ah, é? Agora você fala como uma cristã. Depois, percebendo meu incômodo, ele me puxa para si e diz com ternura: Satanás não gosta muito do dia, e não é na luz do sol que você o verá andar. Ele ama a noite. Eu vivi as horas seguintes na angústia. Pela primeira vez eu maldisse minha impotência, pois faltava muito à minha arte para que ela fosse completa, perfeita. Mãe Yaya tinha deixado a terra dos homens muito cedo, para ter tido a oportunidade de me ensinar um terceiro grau de conhecimento, mais elevado, mais complexo. Se eu pudesse me comunicar com as forças do invisível e, com seu apoio, curvar o presente, eu não sabia decifrar os sinais do futuro. Ele permanecia para mim um astro circular, coberto de árvores frondosas, cujos troncos se enredavam a ponto de nem o ar e nem a luz poderem circular livremente. Eu o sentia. Terríveis perigos me ameaçavam, mas era incapaz de nomeá-los, e eu sabia disso. Nem a Bena, minha mãe, nem Mãe Yaya poderiam intervir para me iluminar. Houve um ciclone naquela noite. Eu o escutei vir de longe, ganhar força e vigor. A mafumeira do jardim tentou resistir, e perto da meia-noite desistiu, deixando seus mais altos galhos tombarem num terrível clamor. As bananeiras, lado a lado, se deitavam docilmente. E pela manhã foi um espetáculo de desolação pouco comum. Aquela desordem natural deixou ainda mais assustadora as ameaças proferidas por Susana Endicott. Não deveria eu tentar desfazer o que tinha feito, talvez um tanto precipitadamente, e curar uma matrona que se mostrou resistente? Eu estava lá, a me interrogar sobre o que fazer, quando Betsy Ingersoll veio nos avisar que a senhora nos chamava. Com a morte na alma, apareci diante da megera. Eu não via nada de bom naquele sorriso ardiloso, que esticava sua boca incolor. Ela começou. Minha morte se aproxima. John Indian se curvou, quase explodindo em soluços barulhentos, mas ela continuou sem dar atenção a ele. O dever de um senhor, em tal caso, é pensar no futuro daqueles que lhe foram ofertados por Deus. Quero dizer, de seus filhos e seus escravos. Eu não conhecia a alegria de ser mãe, mas para vocês, meus escravos, eu encontrei um novo senhor. John Indian gaguejou. Um novo senhor, senhora? Sim, é um homem de Deus, que se ocupará da alma de vocês. Um ministro, de nome Samuel Parris. Ele tentou fazer comércio aqui, mas seus negócios não deram certo. Então ele vai embora para Boston. Para Boston, senhora? Sim, fica nas colônias da América. Se preparem para segui-lo. John Indian estava apavorado. Ele pertencia a Susana Endicott desde sua infância. Ela tinha lhe ensinado a ler preces e assinar o próprio nome. Ele estava convencido de que, cedo ou tarde, ela falaria de sua alforria. Mas agora, em vez disso, de repente, ela anunciava que o venderia. E para quem, senhor? Para um desconhecido que iria atravessar o mar e tentar a sorte na América. Na América? Quem nunca foi à América? Eu entendi. Quanto a mim, o plano horrível de Susana Endicott
Era a mim, e somente a mim que ela mirava. Era a mim que ela queria exilar na América, a mim que ela separava da minha terra natal, daqueles que eu amava e cuja companhia me era necessária. Ela sabia bem como eu podia retorquir. Ela não ignorava o ritual que eu poderia utilizar. Sim, eu podia proclamar. Não, Susana Endicott. Eu sou a companheira de John Indian, mas a senhora não me comprou. A senhora não possui título algum de propriedade que me enumera, como suas cadeiras, suas cômodas, sua cama e seus edredons. Portanto, a senhora não pode me vender, e o senhor de Boston não tocará nos meus tesouros. Sim, mas se eu dissesse isso, seria separada de John Indian. Susana Endicott tinha a mesma excelência em sua crueldade. E entre nós duas, quem era mais cruel? Afinal, a doença e a morte são inscritas na existência humana. E talvez eu apenas tenha precipitado sua irrupção na vida de Susana Endicott. Mas ela, o que ela faria dos meus dias? John Indian se prostrou no quarto, rastejando ao redor da cama. De nada adiantou. Susana Endicott permaneceu inflexível sob seu dossel, de onde as cortinas soltas formavam uma moldura ao redor do veludo. A morte da alma nos rebaixa. Na cozinha, diante do fogo, onde uma sopa de legumes cozinhava, o pastor conversava com um homem. Ele se virou com o som dos nossos passos, e eu reconheci num silêncio aterrorizado de todo o meu ser o desconhecido que tinha me apavorado no dia seguinte, no dia anterior, aliás. Um pressentimento horrível me invadiu, e suas palavras, pronunciadas como uma voz monótona e ainda assim cortante como um machado, sem inflexão e ainda carregada de uma violência mortífera, confirmaram: de joelhos esfarrapados do inferno, eu sou seu novo senhor. Me chamo Samuel Parris. Amanhã, assim que o sol se abrir aos olhos, nós partiremos a bordo do navio Blessing. Minha mulher, minha filha Betsy e Abigail, a pobre sobrinha da minha mulher, que acolhemos depois da morte de seus pais, já embarcaram.